Então, esse primeiro passo é a anamnese. Entender os sintomas do teu aluno e depois para uma avaliação tecidual. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não sei se vocês sabem, mas diferenciar, por exemplo, uma hérnia de disco de uma dor lombar ou uma disfunção do nervo ciático de uma hérnia de disco. Sabia que uma hérnia de disco lombar pode gerar uma sensação de disfunção do nervo ciático? Certo? Então, se você não sabe diferenciar isso, se você não sabe entender isso, você já está um passo atrás. Então, os sintomas, eles são o primeiro passo para você entender se seu aluno está com hernia de disco e como você vai começar a tratar aquilo. Sabe quando você vai para o médico, né? Quando você senta na cadeira dele lá, primeira coisa que ele te pergunta é, talvez, seu nome, ele vai perguntar o que é que você está sentindo. Ele quer saber os teus sintomas. Mas aí você vai chegar só, eu tô com uma dor no estômago, tô sentindo uma azia muito grande, comi uma comida ruim. Aí, beleza, deixa eu passar uma ressonância pro teu joelho. Ele não vai fazer isso. Ele primeiro quer entender os teus sintomas, entender quais são os teus problemas ali. E a partir daqueles teus problemas, ele vai passar uma avaliação, vai fazer um teste coerente para resolver aquilo. Então, ele talvez vai passar uma ultrassom no estômago, vai só... você tem sintomas aí de uma gastrite, talvez, vai passar uma endoscopia, para poder, os exames para poder direcionar ele para o tratamento correto. Então, a partir dos seus sintomas, ele vai entender qual é o teu problema, depois, passar os exames que possam confirmar o que ele interpretou daqueles sintomas, e segundo, aplicar o tratamento correto para você, o remédio correto para você. E, gente, dá para a gente fazer isso com qualquer tecido, com qualquer lesão e dor do nosso aluno. Então, primeiro, você precisa entender os sintomas. Quais são os sintomas de alguém que tem hernia de disco, Igor? Um sintoma muito claro de alguém que tem hernia de disco é sentir dor lombar pela manhã, assim quando acorda, e essa dor melhorar ao longo do dia. Esse é um sintoma muito claro de alguém com hernia de disco. Sentir dor lombar no início da manhã e ela melhorar ao longo do dia. Eu acordo com muita dor e aí eu vou andando, parece que vai esquentando, aquecendo. Bom, isso é um sintoma muito claro de hernia de disco, né? E aí, essa dor, se você for lá palpar, né, no meio da vértebra vai estar dolorido, vai estar bem inflamado. E também, se essa hérnia for lateral, né? Se ela for lateral, ela pode comprimir a raiz nervosa do nervo ciático. E aí, se ela comprime a raiz nervosa do nervo ciático, ela deixa o nervo também todo inflamado. Então, muito cuidado. Então, os sintomas de uma hernia de disco são esses. Entender, né? Início, pico pela manhã e melhora ao longo do dia. Igor, por que isso acontece? Porque entre uma vértebra e outra, a gente tem lá o disco, né? E aí esse disco, ele, ao sofrer a carga mecânica das vértebras, ele desidrata, ele perde água. E aí, ao longo, quando eu estou deitado, não tenho mais gravidade, ele começa a se nutrir, a inchar, e quando ele incha, ele pressiona os ligamentos, os nervos, né? Ele vai pressionar os nervos, gerar a sensação de dor. Então, olha que diferença agora, quando você entende um sintoma. Você já vai direcionado para um tratamento correto. E aí vem que engraçado. Eu tenho uma aluna que foi indicada por uma físio, né? A Nazaré. A Nazaré chegou para mim por uma osteopata que é parceira minha. E aí ela chegou reclamando de dor no pé, dor lombar e tal, e a gente foi tratando e tal. E aí, uma semana depois, ela começou, Igor, minha lombar voltou a doer e tá doendo assim. Começa com, né, todos os sintomas de uma hernia de disco. E aí, opa, hernia de disco, né? Já coloquei aqui na hernia de disco. Fui tentar entender ali qual era a disfunção. E, ao mesmo tempo, ela ia para físio, né? Logo depois eu já liguei, ela tá com esse sintoma, provavelmente hernia de disco. Eu também, foi o que ela falou, eu também achei isso e vamos tratar. Gente, a hernia de disco dela foi causada por uma disfunção visceral. Ela estava fazendo um tratamento ginecológico e estava aplicando um remédio
um pouco agressivo, né, diariamente, durante uma semana. E naquela semana, ela acabou gerando uma tensão muito grande nesse tecido visceral, né, no tecido visceral baixo. Isso fez com que, ó, aqui eu tenho uma vértebra, tá? Aqui é a víscera dela. Essa víscera está presa sobre a vértebra. Ela, com muita tensão, ela fez a vértebra deslizar anterior. E o que acontece com o disco que estava aqui sobre a vértebra? Correu posteriormente, né? Ele nem saiu do lugar, mas ele correu posteriormente. E aí, comprimiu aquele nervo. Imagina agora, se eu pego essa aluna e começo a fazer, poxa, uma hernia de disco, dor lombar, ó, vamos aqui fazer uma prancha, faz aqui uns alongamentos para a gente reduzir essa tensão, melhorar essa dor. Cara, ia ficar horas e horas, sessões e sessões, semanas e semanas fazendo aquilo e ela não ia melhorar.